A criação de um mito. O mito nasce quando a realidade por si só já não basta. Mitos são histórias que rompem a lógica comum. Personagens que parecem atravessar o tempo, que habitam mais o imaginário coletivo do que a carne e os ossos. Antes de mais nada, peço para que vocês se inscrevam no canal, deixe seu like, comente e compartilhe para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Pelé, por exemplo, não é apenas um homem que jogava futebol. É uma lenda costurada a dribles, suor e um país inteiro gritando gol. Maradona, com sua genialidade e suas contradições, tornou-se um símbolo de um povo que encontrou na bola a revanche contra os poderosos. Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, galopou pelos sertões com ideias de justiça, transformando-se em um símbolo da resistência e da luta comunista. Esses são mitos forjados na ação, no tempo e na memória dos povos, mas há também os falsos mitos, fabricados em gabinetes, plantados na ignorância, cultivados pelo ressentimento. São mitos erguidos sobre areia, sustentados por mentiras repetidas, discursos inflamados, medos explorados. Mitos vazios que não resistem à verdade, mas sobrevivem enquanto houver quem se recuse a olhar nos olhos da realidade. Este vídeo não é apenas sobre Jair Bolsonaro. É sobre como se constrói um falso mito, como se inventa um salvador da pátria e como, por trás do discurso de ordem, moral e família, se esconde uma trajetória marcada por autoritarismo, oportunismo e escândalos. Vamos agora desvendar essa história, do garoto militar ao político reacionário, do deputado irrelevante ao presidente populista, da criação do mito à revelação do homem por trás da máscara. A origem de um ressentimento. O Exército e a primeira farsa. Jair Messias Bolsonaro ingressa no Exército em 1973, num Brasil mergulhado na ditadura militar, um tempo em que os generais mandavam, a imprensa se calava e a tortura era parte do expediente do Estado. Era essa atmosfera onde Bolsonaro escolheu crescer. Não como alguém que queria proteger o povo, mas como alguém que queria mandar sobre ele. Em 1986, explode a primeira polêmica pública. A revista Veja denuncia um plano de Bolsonaro e outros militares para explodir bombas em quartéis, Operação Beco Sem Saída, como uma forma de pressionar o exército por melhores salários. Ele nega, mas depois se contradiz em entrevistas. Um laudo da própria corporação atesta seu desequilíbrio psicológico e o classifica como alguém com ambição desmedida e falta de lógica. Acaba sendo expulso por indisciplina, mas o processo é abafado e mais tarde anulado por pressões políticas e corporativas. Nesse momento inicial, já está traçada a personalidade política de Bolsonaro. Ressentido com a hierarquia, mas incapaz de se revoltar contra o sistema que o marginalizava. Em vez disso, sonha com poder dentro do mesmo regime autoritário que o rejeitou. É o lumpen, burocrata, sem projeto para o povo, mas apenas rancor pessoal contra os que o desprezaram. A violência, o blefe e o oportunismo já estavam em sua gênese. A classe trabalhadora nessa época
lutava por redemocratização, anistia e salários. Bolsonaro, por sua vez, queria bombas e aumento para oficiais. O vereador obscuro e o trampolim da violência. Em 1988, Bolsonaro se elege vereador no Rio de Janeiro pelo PDC, Partido Democrata Cristão. Uma função modesta, mas ele a usa como trampolim. Sua atuação é praticamente nula em políticas públicas. Nenhuma defesa de saneamento, educação, mobilidade urbana ou direitos sociais. Seus discursos giram em torno do mesmo tema: aumento para os militares e ataques à esquerda. É um vereador sem projeto, sem proposta, mas com talento precoce para o ódio performático. Já nesse período, explora o medo e o autoritarismo como identidade política. Enquanto o Rio de Janeiro enfrentava as consequências do colapso da industrialização, da violência urbana e da falência do Estado Social, Bolsonaro se limitava a representar os interesses de uma casta militar ressentida. Ele era porta-voz da saudade da ditadura, um projeto reacionário que não oferecia nada ao povo, apenas repressão aos seus sonhos. O deputado do baixo clero e o anteprojeto nacional. A partir de 1991, Bolsonaro inicia sua carreira como deputado federal, cargo que ocuparia por 7 mandatos consecutivos. Durante 28 anos, apenas 2 projetos aprovados, com relevância ínfima. Um sobre isenção de IPI para produtos de informática e outro sobre o uso da fosfoetanolamina, a pílula do câncer, que virou polêmica por sua ineficácia científica. Enquanto isso, tornava-se notório pelas barbaridades ditas em plenário. Defendia a tortura, homenageava torturadores como Brilhante Ustra, fazia ataques homofóbicos, racistas, machistas. Nada de plano de desenvolvimento, nada de reforma agrária, nada de política industrial. Bolsonaro foi a encarnação do baixo clero, um político sem ideias que usava o mandato para ecoar ressentimentos e sustentar a própria família em cargos públicos. Representava o esvaziamento da política como um instrumento de transformação e sua redução a palanque de ódio. Numa época em que o Brasil precisava de políticas públicas para enfrentar o neoliberalismo, ele pregava a bala, o extermínio e o retrocesso. Sua figura crescia não pelo que dizia de útil, mas pelo espetáculo grotesco que oferecia à mídia. O golpe de 2016 e o surgimento do Salvador reacionário. Em 2016, o Brasil é jogado num processo de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff, acusada de pedaladas fiscais, uma prática contábil usada por vários governos anteriores sem nenhuma punição. O que estava em jogo, na verdade, não era a contabilidade, mas a ruptura de um ciclo progressista e o retorno ao controle neoliberal do Estado. No momento do voto, Bolsonaro não homenageia o povo brasileiro, nem fala da economia, nem da Constituição. Ele dedica seu voto ao torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra, um dos principais responsáveis por crimes contra Dilma durante a ditadura. É ali que ele se consolida sua imagem como o anticristo da democracia. Esse foi o marco simbólico da virada reacionária no Brasil.
O golpe de 2016 abriu as portas para o retrocesso social e entregou o protagonismo político para figuras protofascistas, como Bolsonaro. O capital financeiro se aliou ao autoritarismo para desmontar os direitos sociais conquistados, preparando o terreno para a nova direita antipovo. A construção artificial do mito. A partir de 2017, começa uma operação coordenada de marketing político com forte apoio de empresários, militares da reserva, influenciadores evangélicos e um exército digital de fake news. Bolsonaro, que sempre foi relevante em eleições nacionais, vira produto de guerra cultural, um falso outsider vendido como honesto e autêntico. Enquanto isso, o ex-presidente Lula liderava todas as pesquisas de intenção de voto para 2018, até ser preso num processo repleto de vícios jurídicos. A Lava Jato, o Judiciário e parte da mídia criam um vácuo político e nesse vazio se instala a farsa do mito salvador. A elite econômica percebe que não tem candidato viável com apelo popular e aposta em um autoritário tosco, mas funcional. Bolsonaro torna-se útil como marionete do ultraliberalismo e da agenda antinacional. Ele é apresentado como inimigo do sistema, mas na prática seria o capataz ideal para vender estatais, cortar direitos e atacar a soberania. A eleição de 2018 e o pacto com o mercado e a fé. Com Lula impedido de concorrer, Bolsonaro é alçado à vitória com um discurso de Deus, pátria e família. O atentado com faca em Juiz de Fora o retira dos debates e humaniza sua figura. A ausência de confronto direto permite que ele cresça no vácuo da rejeição ao sistema. Sua base se sustenta em 3 pilares. Militares, que veem a chance de voltar ao centro do poder. Igrejas evangélicas, que trocam apoio político por isenções e influência nos ministérios. Mercado financeiro, que vê em Bolsonaro o canal para reformas ultraliberais como a da Previdência. Foi a eleição de um projeto regressivo que unia os interesses do capital financeiro internacional, das seitas neopentecostais e dos militares saudosos do regime de 64. Um Frankenstein político que prometia moral e bons costumes, mas entregaria fome, desemprego e caos institucional. O governo do caos, sabotagem, pandemia e destruição. Entre 2019 e 2022, o Brasil vive o governo mais desastroso desde a redemocratização. Bolsonaro ataca diariamente a democracia, promove o negacionismo científico e sabota o combate à pandemia. Os mortos são tratados com desprezo. A compra de vacinas é atrasada de forma deliberada, enquanto surgem denúncias de propinas bilionárias no Ministério da Saúde. Ao mesmo tempo, privatiza pedaços estratégicos do país, como a Eletrobras. Libera agrotóxicos proibidos no mundo inteiro. Ataca professores, artistas, indígenas e jornalistas. Militariza a máquina pública, aparelhando mais de 6.000 cargos com oficiais. O bolsonarismo é a forma nacional do neofascismo, um movimento que mistura fanatismo religioso, discurso anticomunista e neoliberalismo selvagem,
Seu objetivo não é apenas governar, mas destruir qualquer alternativa política, social ou cultural que possa defender o povo. É o capitalismo em sua fase decadente, sustentado pela ignorância e pela violência. As joias, o golpe e o fim. Em 2023, a máscara começa a cair. Investigações revelam um esquema de desvio de joias sauditas vendidas ilegalmente por Bolsonaro e seus aliados. A Polícia Federal, com apoio do STF, desmonta as fraudes de cartão corporativo, os gastos secretos e o uso da máquina pública para enriquecer filhos e comparsas. Mas o mais grave, a tentativa de golpe de Estado. Desde 2022, Bolsonaro organiza reuniões com militares, empresários e juristas para sabotar as eleições. Documentos e depoimentos mostram que havia planos para prender ministros do STF, cancelar o resultado eleitoral e implantar um governo de exceção. O bolsonarismo nunca foi democrático. Sempre caminhou para o autoritarismo, a destruição da soberania nacional e o fim das liberdades civis. A tentativa de golpe não foi um desvio, foi a culminância lógica do projeto. Bolsonaro não caiu, foi contido, mas o perigo continua vivo em seus seguidores, no Congresso reacionário e na elite que ainda lucra com a barbárie. Bolsonaro foi um projeto do capital, da fé, da violência. Jair Bolsonaro não foi um erro, nem um acidente. Foi um projeto político cuidadosamente cultivado por elites ressentidas, militares autoritários e religiosos oportunistas. Ele expressa o que há de mais podre na política brasileira: a aliança entre o capital e a ignorância, entre o autoritarismo e a fé cega. Se o povo não tomar consciência, a história pode se repetir e da próxima vez sem freios. O presidente do caos, Jair Bolsonaro, agora na cadeira da presidência, já não era mais apenas o capitão ressentido, nem o deputado do baixo clero. Era o chefe da nação, e ali, diante da responsabilidade histórica que caiu sobre seus ombros, ele revelou sua verdadeira face. Um homem despreparado, autoritário, movido por vaidade e cercado por interesses obscuros. O Brasil, mergulhado em crise, precisava de amparo, ciência, liderança. Mas Bolsonaro ofereceu deboche. Precisávamos de um estadista. Recebemos um incendiário. Enquanto a pandemia dizimava mais de 700 mil brasileiros, ele sorria em motociatas, zombava das vítimas, propagava mentiras. E muitos, iludidos por um falso patriotismo, batiam palmas, famílias destruídas, hospitais colapsados, filas de ossos, enquanto o mito dizia que era só uma gripezinha. E não era só isso. A corrupção que ele tanto dizia combater, ele passou a praticar com ainda mais cinismo. As joias sauditas escondidas em mochilas, os desvios do cartão corporativo, as rachadinhas de gabinete, os absurdos das milícias digitais. Tudo isso era tratado com naturalidade por seus fiéis seguidores. Mas o mais angustiante, o mais trágico, é perceber quantos brasileiros honestos, trabalhadores, pais e mães de família acreditaram. Acreditaram que ele era a resposta. Ele era um homem simples, verdadeiro, incorruptível. A alienação foi cultivada como nunca. A ideologia do ódio tomou forma.
O ressentimento foi transformado em projeto político. A classe trabalhadora foi usada como massa de manobra para proteger o privilégio de banqueiros, de latifundiários, de generais e empresários. Enquanto o povo brigava entre si, Bolsonaro entregava o país. Do nosso ponto de vista, seu governo representa a forma mais grotesca da dominação burguesa, a transformação da política em espetáculo, o uso da fé como véu para a pilhagem do Estado e a manipulação dos sentimentos mais profundos, medo, raiva, patriotismo, para manter intactas as estruturas de exploração. O mito não caiu por si só. Ele ruiu sob o peso das mentiras, da incompetência e de um projeto de poder que nunca foi sobre o povo, mas sempre contra ele. O mito não caiu por si só. Ele ruiu sob o peso das mentiras, da incompetência e de um projeto de poder que nunca foi sobre o povo, mas sempre contra ele. E lembre-se, saber é resistir. E até a próxima, meus leigos.